Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Eu vim aqui neste dia com especial alegria no meu coração, pelo fato de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amados, este canal precisa da sua ajuda para que outras pessoas venham receber estas mensagens. As visualizações das mensagens estão caindo cada vez mais e eu preciso da sua ajuda. Compartilhe os nossos vídeos. E nós sabemos que estes vídeos vão edificar outras vidas, vão edificar pessoas que neste momento estão precisando muito da palavra de Deus. Amém? Também quero convidar você que ainda não conhece, dar uma passadinha na descrição desse vídeo e conhecer o trabalho do nosso irmão missionário Chileno Vergara. Ele e a equipe dele fazem um trabalho em países de perseguição cristã e é um trabalho muito maravilhoso da parte de Deus. Então vai lá, conheça e aqueles que puderem estejam então ajudando os nossos irmãos. Amém? Hoje eu quero falar então a respeito de um assunto que tem muito a ver com o nosso tempo, tem muito a ver com até mesmo com os nossos cuidados do dia a dia. Talvez você seja uma pessoa que procure ter certos cuidados para evitar algumas doenças. Talvez você seja uma pessoa que procura praticar uma caminhada ou um esporte, procura tomar cuidado com a alimentação, para que o seu coração esteja sempre firme, né? E hoje eu quero falar a respeito desse mesmo tipo de cuidado com o coração, porém na parte espiritual. Eu não sei se você já parou para pensar, mas existem algumas orientações na Bíblia com relação ao nosso coração. O que é que nós precisamos fazer para que o nosso coração esteja sempre firme? Com certeza você deve ter pensado com relação à oração, né? A oração é muito importante porque nós, por ela, pedimos a Deus que cuide do nosso coração e Ele cuida, verdadeiramente. Mas a palavra de Deus também nos dá orientações para que o nosso coração permaneça de acordo com a vontade de Deus. Se isso não estiver acontecendo, o que vai adiantar a oração, né? Vai ser um discurso apenas falso. Mas vamos lá, eu vou ler para vocês a carta de Tiago, né, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 8. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de dobre coração é inconstante em todos os seus caminhos. Primeiro eu gostaria de falar para você que tem a Bíblia, seja no celular, seja na sua casa, você tem um privilégio em mãos. Este apóstolo que escreveu essa carta era chamado pelas pessoas ao redor, pelas pessoas da comunidade e também pelos irmãos, de Tiago o Justo. E ele era chamado assim por causa do grande testemunho de Cristo que ele dava. Então, quando nós lemos a carta de Tiago, nós podemos perceber que ele condena veementemente as obras das trevas. Ele fala diretamente às pessoas
dando orientações para que as pessoas saiam do pecado, né? Então, termos a carta de Tiago é um grande privilégio, irmãos. Então, eu vou falar aqui para vocês a respeito desse trecho que eu li. E eu não sei se você, de repente, comparou com a sua Bíblia aí, mudei algumas palavrinhas aqui, mas não que eu tenha mudado por mim mesma. Eu mudei porque eu fui estudar na minha interlinear do grego. Para quem não conhece, uma interlinear é uma Bíblia que traz a tradução das palavras diretamente do grego, tá bom? Então, ele fala aqui para nós termos uma grande alegria quando nós passarmos pelas tentações. E o que são as tentações? São aquelas coisas, aquelas lutas, aquelas aflições que vêm com um sentido específico. O sentido dela é fazer você desobedecer, seja em pensamento, seja em ação, mas é fazer sempre você desobedecer a palavra de Deus, é fazer com que você peque, ok? Então ele continua dizendo: sabendo que a prova da vossa fé produz firmeza. Esta palavrinha prova aqui também está querendo se referir a teste. Sabe aquela prova que a gente fazia na escola? Então, é esse tipo de prova que ele está falando. Olha, quando a sua fé for testada, você precisa ser aprovado. Por quê? Porque neste caminhar, passando por várias tentações e vencendo cada uma delas, o seu caráter vai sendo cada vez mais estabelecido, um caráter firme, um caráter resoluto. Irmãos, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas quando eu olho para estas palavras, eu sei que é disso que eu preciso. Eu preciso que cada dia mais o meu caráter esteja firme em Cristo. Então, o texto vai continuar dizendo aqui que essa firmeza, essa perseverança ou paciência, como diz aqui na versão da minha Bíblia, é a obra perfeita. Então, é aquilo que nós precisamos prosseguir. Olha, tenha isso como alvo, né? Como se ele dissesse, tenha isso como alvo e persiga, então, a perfeição, né? E para que a gente seja perfeito, então, o que a gente precisa? Precisa vencer as tentações, estando sempre em obediência a Cristo Jesus. Então, o conselho que o apóstolo Tiago está nos dando aqui, ele está dizendo: lute. Lute para que você seja perfeito. Lute para que você esteja sempre em obediência. Lute para não cair nas tentações. Lute para perseverar firme quando elas vierem. E então ele vai continuar dizendo que se algum de nós temos falta de sabedoria, que tipo de sabedoria? A sabedoria necessária para continuar no caminho com Jesus Cristo. Então ele está falando aqui, olha, peça a Deus e ele vai te dar, mas peça sem duvidar. E aí entra uma questão perigosa para o nosso coração. O apóstolo Tiago diz que quem pede com fé, quem pede crendo, Deus dá. Mas quem pede com dúvida, não adianta nada. E o que seria a dúvida? A dúvida é quando nós estamos num caminho com Cristo e os nossos corações e os nossos sentimentos estão voltados para Ele. E de repente, naquele momento que vem a tentação, que vem a dificuldade, a luta, que vem a afronta do inimigo, então a gente deixa de pensar segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e começa a pensar de outra maneira, começa a pensar da nossa própria forma. E a gente começa a querer resolver as coisas pelas nossas mãos, enfim, qualquer coisa no sentido de sair, desviar o nosso pensamento daquilo que é a palavra de Deus. Nisso nós precisamos estar em todo o tempo vigilantes. Sabe, irmãos, nós não podemos ser cristãos apenas no falar. Ah, eu sou cristão. Ah, eu amo Jesus Cristo. Mas e a nossa vida? A nossa vida é quem vai dizer se nós somos verdadeiramente cristãos ou não. E é exatamente o que nós vemos pela vida, pela carta, pelo testemunho do apóstolo Tiago.
Ele era um cristão verdadeiro. Ele andava com Cristo porque ele era um homem temente, obediente. Ele era um homem que buscava ter o seu coração de forma reta diante de Deus. Então, quando a tentação bater na nossa porta, nós precisamos firmar os nossos pés naquilo que nós temos já o conhecimento pela palavra de Deus e seguir de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Fazendo isso em cada tentação que sofrermos, então o nosso coração estará de acordo com a vontade de Deus. Então o nosso coração estará seguindo naquela direção que Deus o Pai quer para nós. Já a pessoa que tem um coração dobre, um coração que uma hora quer a vontade de Deus e na outra hora quer a sua própria vontade, não pode receber de Deus qualquer coisa, assim como o apóstolo Tiago disse aqui. Agora eu quero ler para vocês, então, também no mesmo capítulo, os versículos 21 e 22, para terminarmos. Diz aqui: pelo que, rejeitando toda impureza e acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então aqui o apóstolo Tiago está nos orientando mais uma vez. Olha, para você ter aí um bom cuidado com o seu coração, tire do seu coração tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é deste mundo. É por isso que aparece aí também a palavra imundícia na tradução mais comum. E ele diz aqui o acúmulo de maldade, o acúmulo de malícia. O que é essa malícia? Essa malícia é no sentido de maldade. E nós vemos hoje no mundo as pessoas assim, dessa maneira, querendo se sobrepor uma a outra, querendo tirar aquilo que é do outro com ambição. Enfim, as pessoas querem sempre levar o lucro em alguma situação, querem sempre estar por cima, revidar, se vingar, entre tantas outras coisas, né? As pessoas estão aí cheias de ofensas, ofendendo uns aos outros. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão extremamente nervosas, irritadas, e você pode ter certeza que nada disso faz bem ao nosso coração, espiritualmente falando, porque todas estas coisas levam o nosso coração para longe de Deus. E aí, então, o apóstolo Tiago vai continuar dizendo, olha, receba com mansidão aquela palavra que vos foi enxertada. O que ele está querendo dizer com isso? Aquela palavra que já foi ministrada para você, receba ela no teu coração. Ou seja, ele está falando assim, você já conhece a palavra, agora o que você precisa é ter ela em definitivo no seu coração, é você firmar esta palavra dentro do seu coração. E ele está falando aqui com relação, mais uma vez, à dúvida. Ele está dizendo, não duvide, é isso, você já conhece, siga agora. Então ele continua aqui no 22, né? E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então ele está falando sobre obediência. Olha, ouvir a palavra é muito bom, mas se você ouvir e não obedecer, não adianta. Você precisa ouvir e levar para a sua vida, para que você obedeça, para que você seja liberto de maldições, para que você... Enfim, ele não diz isso aqui, mas eu estou me referindo às palavras de Jesus Cristo, que diz que a verdade nos liberta. Só que quando Jesus diz isso, ele está dizendo de uma verdade que permanece em nós. É só você voltar um versículo antes, né? João 8, 31 e 32. E você vai perceber isso nas palavras de Jesus. Então, Tiago diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, olha, não pare no ouvir. Também obedeça, procure estar em obediência com o seu coração diante de Deus. Então ele diz aqui que aqueles que são apenas ouvinte estão se enganando, estão com falsos discursos, ou seja, Cristo para eles é da boca para fora, mas os seus corações estão sujos.
Então, amados, para terminar essa mensagem, eu quero dizer a você que está passando por uma tentação, que está passando por uma aflição, uma afronta do inimigo na sua vida. Olhe para a palavra, não se desvie dela, não se desvie para que você tenha vitória, para que você seja firme em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Muito em breve nós o encontraremos. Então, meu irmão, o meu desejo é que você permaneça firme em Cristo Jesus. Eu não vou poder fazer a oração porque essa mensagem já tomou bastante tempo do vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.